Deão está com oportunidade, amém? Pelo mundo brilha a luz dele que morreu Jesus, pendurado lá na cruz. Os pecados carregou. E o conjunto El Shaddai. A paz do Senhor. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida estar em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Muitas razões para viver, muitas razões para morrer, muitas razões para dar amor. Nem sempre se sabe porque a vida passa com rapidez. Cada momento aproveitarei para dar minhas canções, oferecer minhas orações, entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Muitas razões para viver, muitas razões para morrer, muitas razões para dar amor. Nem sempre se sabe o porquê, a vida passa com rapidez. Cada momento aproveitarei para dar minhas canções, oferecer minhas orações, entregar minha vida inteira a quem tudo me dá.
minha vida estar em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. E o conjunto. Glória a Deus. O grupo de varões de Gideões está com a oportunidade para adorar e engrandecer o nome de Jesus. Glória a Deus. O grupo de varões saúda a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Levanta, Josué, e toma o teu lugar. Foi o Senhor quem falou nos passos de Moisés, tu deverás andar. Foi o Senhor quem falou em todo o tempo. Ser fiel em todo o tempo. Ser fiel. Se obedecer, o muro vai cair. Se permanecer, o inimigo vai fugir. O tempo vai parar. Se você clamar, o Deus de Moisés ao teu lado está. Se obedecer, se permanecer, o tempo vai parar. Se você clamar, o Deus de Moisés ao teu lado está. Glória a Deus, aleluia. Canta, meu jovem. Levanta, Josué, meu jovem, e toma o teu lugar. Foi o Senhor quem falou no passo de Moisés, tu deverás andar. Foi o Senhor quem falou em todo o tempo. Em todo o tempo, ser fiel. Se obedecer, o muro vai cair.
amar o Deus de Moisés ao teu lado está. Ao meu lado está. Glória a Deus. E o grupo de varões Gideões agradece a oportunidade. Amém. Amém. O pastor concede a oportunidade, frutificando para estar louvando o nome do Senhor. Amém. Toda arma de rancor, quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Glória a Deus. E o Frutificando com Cristo. Saúde a igreja com a paz do Senhor. A ditosa cidade deve ser linda. Se pudesse eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Por aqui pregando a palavra. Imagino abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Veria anjos de querubins ali, cantando hosanas ao Rei. Este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo, naquela linda cidade nós iremos morar. Veremos o Senhor frente a frente, cantaremos
Frutificando com Cristo, agradece a rica oportunidade. Glória a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Queremos agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui neste culto doutrina, ensinamento da palavra do Senhor. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade. Também agradecer as orações, glória a Deus, ao nosso pastor presidente Francisco Técio. Glória a Deus. Foi dado início desde domingo a abertura da festividade de 29 anos da Assembleia de Deus. E começou-se as festividades desde a segunda-feira, segunda, terça e quarta, Congresso das Mulheres. Ontem o encerramento se prorrogou até na parte da noite, glória a Deus. E graças a Deus, irmãos, as irmãs participaram essa grande festividade, muitas palavras para a glória do nome do Senhor. Lembrando aos irmãos que a partir da manhã, os obreiros, glória a Deus, haverá a EBO, Escola Bíblica de Obreiro, estudo da Palavra de Deus na parte da manhã, na parte da tarde. No sábado, também será dessa mesma forma, ensinamento da Palavra de Deus na parte da manhã e na parte da tarde. E lembrando aos irmãos, glória a Deus, o aniversário de culto e gratidão ao nosso pastor presidente, Francisco Técio. Lembrando aos irmãos, sabemos das responsabilidades que todos têm, né, os seus compromissos, mas pedimos a Deus que os irmãos possam estar lá, se alegrando, que vai ser uma grande festa para a glória do nome de Jesus, de sábado, a partir de 18h30, e depois vai ser até 21 horas, e no domingo haveremos mais escola de obreiro, estudo da palavra de Deus. Desta feita vai haver o estudo, no finalzinho da tarde será apresentado os auxiliares locais e oficiais, e o culto a partir das 18 horas, que é do encerramento, haverá a consagração de alguns obreiros ao diaconato, presbitério, evangelista e pastor. Então continue orando, porque a obra de Deus ela continua, e pedimos para que o Senhor ajude a cada um que está se disponibilizando a servir. Existe um conceito, irmãos, às vezes bíblico, que as pessoas leem a palavra de Deus, e é a interpretação. Glória a Deus, é isso que eu vou falar hoje, se assim Deus permitir. A interpretação da palavra de Deus, ela acaba sendo interpretada de uma forma baseada, não na palavra, mas baseada nos sentimentos. E ao invés da pessoa crescer, ela acaba não crescendo. Ela entende a palavra de Deus não como ela é, e acaba não produzindo aquilo que Jesus quer. E cria uma frustração, porque as pessoas, elas pensam que elas estão crescendo. E às vezes passa o tempo e ela não cresce. E isso é um problema. Por quê? Porque vai vir uma frustração, vai vir dúvidas, vai vir sentimentos no seu coração. Então a gente tem esse cuidado, esse zelo, para que ao ministrar a palavra de Deus, eu estou aqui meditando num texto que eu vou ler agora, glória a Deus, nós vamos ler, para entender, irmãos, glória a Deus, que nós não estamos sós. Ninguém vai chegar ao céu. Ninguém vai chegar ao céu por mérito próprio. Ninguém. Foi Cristo que fez isso por nós na cruz. Mas é interessantíssimo que eu e você não está só. Nós temos o Espírito Santo. Temos o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai nos conduzir, é Ele que vai nos transladar, é Ele que nos mostra o caminho da verdade, é o Espírito Santo. Eu vou trazer uma introdução desta palavra do Espírito Santo, depois a gente vai lá para as cartas, porque nós precisamos com urgência, irmãos, aleluia, ao ler a palavra, aleluia, pedir para que o bondoso Espírito venha, aleluia, venha revelar, venha mostrar o que Ele está falando conosco. Porque se o Espírito Santo não mostrar o que está escrito, irmãos,
nós vamos julgarmos que estamos, aleluia, crescendo ou até preparados para o arrebatamento. Oh, irmãos, será que o Espírito Santo fala ou não fala o Espírito Santo, irmãos? O Espírito Santo fala. Aleluia. Então, Deus colocou essa palavra no meu coração, porque a gente escuta tanta coisa, irmãos. Tantas palavras. E tem hora que a gente para e pensa assim, o que é que eu vou ter que fazer? A Bíblia diz que o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas, o Espírito Santo vai dizer para você, avance, pare, espere, fale, se cale, se santifique, ore. Eita, irmãos, se a gente deixar o Espírito Santo, eu vou bater cabeça, eu vou pegar a Bíblia, eu vou fazer tanta coisa, mas não vai dar em nada, porque o Paracleto, o Espírito Santo, é Ele que está, é Ele que vai me guiar. Eu não posso me guiar, eu não posso tomar nenhuma decisão sem antes perguntar, Espírito Santo, o que é que eu preciso melhorar? Oh, aleluia, glória a Deus, é isso que Deus tem colocado nos meus corações, é o meu coração, irmão, e quero ministrar isso para vocês, glória a Deus. Você não precisa do pastor Valmir, você não precisa do pastor Valmir, ninguém precisa de ninguém, precisamos do Espírito. O que é que Ele está falando comigo, o que é que Ele está falando contigo? Labante revas. Se escuta tanta coisa, irmão, aqui tem palavra para levantar e tem palavra para matar. Aqui tem palavra para exaltar e tem palavra para derribar. Aqui tem palavra para a vida e também tem palavra para a morte. Aqui tem palavra que orienta para amaldiçoar e tem palavra que ensina para abençoar. Aqui tem palavra que mostra luz, aqui tem palavra que mostra trevas. Aqui tem palavra que dá no céu, mas também tem palavra que dá no inferno. Aqui tem palavra, glória a Deus. Irmão, é tanta coisa, glória a Deus. Mas nós temos que pedir permissão ao Espírito Santo de Deus. O que queres, Senhor, da minha vida? Oh, tem uma palavra de consolo para mim e para você, irmãos. Quantas das vezes eu quero tomar conselho com alguém, mas você já tem o conselheiro na tua... Quem tem um conselheiro aqui? Quem é que tem um conselheiro? O conselheiro é Jesus, meu amado. Oh, glória a Deus. Meus amados, queremos, antes de fazer a leitura da palavra do Senhor, o nosso diácono Ronaldo, Abel, glória a Deus, eu mesmo trabalho na casa de recuperação lá do nosso ministério, com o pastor Ivanildo Moura, que hoje está responsável por lá. Temos aqui nosso irmão Danilo. Cadê nosso irmão Danilo? Fica de pé, Danilo, com a sua esposa. Glória a Deus. Está com a esposa, pronto, fica de pé. Glória a Deus. Esse casal, irmão, esse irmão, aqui tem um agradecimento. O amado irmão, ele foi para a casa de recuperação. Glória a Deus. E graças primeiro a Jesus, aos irmãos que trabalham, nosso pastor presidente, tudo que está ali aberto para proporcionar ao irmão ter uma grande vitória. E hoje ele está aqui, diz assim, eu encerrei meu tratamento, podemos dizer assim, e Jesus me deu vitória. O irmão está feliz, glória a Deus. Vamos orar pelo Senhor, pela sua esposa. Irmãos, é uma grande vitória, é ou não é, irmão? Aleluia, então aqui que Deus abençoe a nosso irmão Danilo Machado, glória a Deus, e a sua esposa, glória a Deus, que continue firme nesse propósito, meu amado, glória a Deus, porque daqui para frente, glória a Deus, é melhor, sabe por quê? Porque com Jesus é melhor, amém? Deus os abençoe. E no finalzinho eu vou pedir aos obreiros que nos avise para que a gente possa chamar o casal, para a gente abençoar no nome de Jesus. Poder sentar no nome do Senhor Jesus. Aliás, vamos ficar todos de pé no nome do Senhor. Glória a Deus. João 14. Glória a Deus.
João 14, bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Vamos ler, glória a Deus, vamos ler a partir do versículo 18. A gente vai ler o 18, glória a Deus, alguns versículos, a gente vai fazer uma oração, as crianças se preparam. Após esta leitura e a oração, a gente vai louvar um hino com as crianças. As crianças, tá, Flávia? As irmãs, pronto. Prepara as crianças que estão presentes para a gente louvar um hino. Com esse louvor, vamos contribuir para a manutenção da casa do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, João 14, 18. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aleluia. Pule para o 26, glória a Deus. Aleluia. Diz o versículo 26, mas aquele Consolador, quem? O Espírito Santo, que é o Pai, em meu nome, o quê? Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Não nos falta nada. Quem é que traz a lembrança? De que? Da verdade, do que você precisa. Nós podemos até pecar, irmãos, se nós não consultarmos ao Espírito. Eita, eu sinto a alegria do Senhor. Olha, irmãos, é tão sério. Glória a Deus. Meu Deus. Eu estava com a garganta boazinha e... Ajuda, Jesus. Estava bonzinho, já rodou a garganta aqui, já está no pigarro. Aleluia. Irmãos, me permita falar. A gente tem coisa que a gente lê na Bíblia, que diz assim, meu Deus, o que é isso aqui? Tem coisa que a gente lê na Bíblia e diz assim, isso aqui eu não consigo fazer não. Aqui para nós, a gente escuta na Bíblia, que se não tivesse na Bíblia, a gente dizia que era do diabo. É ou não é? Jesus dizer que não está aguentando um crente dentro da igreja. Jesus falar que vai vomitar a pessoa. Meu irmão, se não tiver escrito, se a gente não tiver o Espírito Santo, ele vai dizer que é do diabo mesmo. Não, isso aqui não é de Deus, não. Tem tanta coisa que o Espírito Santo quer te ensinar, que a gente não está entendendo. Irmãos, glória a Deus, glória a Deus. Você tem um Espírito, e Ele vai te conduzir até você chegar no céu. E Ele intercede, Ele ensina, Ele é o professor, Ele revela o que está em oculto. Eita, Ele revela o que você precisa. Deus não quer revelar tudo não, é o que você precisa para você chegar no céu. Ele não vai revelar tudo não, ele diz, eu vou te revelar dia após dia o que você precisa para você estar preparado para herdar a vida eterna. Nós temos o selo, nós temos a marca, obreiros da casa do Senhor. A igreja tem que entender, para a gente ler isso aqui. Oh irmão, quantas interpretações equivocadas.
Você concorda comigo? Quantas interpretações equivocadas. Eu entendi o que Deus falou comigo. Como é que Deus falou conosco e a gente permanece batendo cabeça, precisando de colírio? Como é que Deus falou e o Espírito Santo testificou e a gente precisa de tomar um banho e trocar da roupa? Nós não precisamos trocar da roupa, a roupa já foi trocada lá na cruz do Calvário. A veste que Ele te deu e que Ele me deu foi conquistada lá na cruz do Calvário. O que é veste, pastor? Eu vou lhe explicar o que é veste. Ele não está falando dessa veste humana. Oh, glória a Deus. A gente lê, irmãos. A gente lê, mas por quê? Está faltando o quê? Joelho. Está faltando você dizer assim: Espírito Santo, eu não estou entendendo nada. Espírito Santo, eu não estou entendendo nada. Espírito Santo, me revele o que essa palavra quer dizer. Espírito Santo, está aí oculto para mim, mas está para ti, está tudo revelado. Glória a Deus. E depois que o Espírito Santo te revelar, você não vai ficar do mesmo jeito, você vai ficar forte, você vai ficar um crente alegre, você vai ficar um crente saudável, você vai revelar a glória do Pai, porque está escrito: o Espírito Santo tem tudo para eu e você crescer. Eita, glória a Deus! Uma criança não nasce e cresce da noite para o dia. Vigia com essas pregações que você está dando os primeiros passos e que de amanhã você já está lá maduro. Ninguém amadurece da noite para o dia. O Espírito Santo, Ele dá a medida certa, dia após dia. Esse negócio é rápido, que rápido, que coisa que nada. Aí fica achando isso e que, aí daqui a pouco vem um ventinho, puf. Quem está entendendo? Uma criança quando nasce, dá logo as irmãs. Uma criança quando nasce, quando é que ela vem tomar papinha? Quanto? E se dá papa para uma criança recém-nascida, vai acontecer o quê? E se der leitinho para quem tem 1 ano, o menino vai dizer o quê? Está entendendo? Quem é que está entendendo? Para quem é novinho tem que dar leitinho. Para quem vai crescendo vai dando uma papinha. Aí quando os dentinhos vai nascendo, aleluia, aqueles 2 dentinhos da frente que gosta de dar mordida, é amolado que só. Aí todo mundo já levou mordida de criança. Eu levei a mordida da minha filha Vanessa. Deixa eu contar uma benção aqui. Jesus abençoou a minha filha e Jesus gerou um fruto, e o fruto nasceu 5 de agosto. Jesus me deu uma neta para a glória do nome de Jesus. Eu lembro de Vanessa que com aqueles 2 dentinhos, ela deu uma mordida aqui, que até hoje eu sinto a dor. Disse: menina, solta meu queixo. Já estava mocinha assim, 7 meses. Aleluia! Eu vou trazer uma palavra aqui, irmãos. Não queira dar um passo maior do que a perna. Aleluia, vá devagarzinho, porque o Espírito Santo vai ministrar, o Espírito Santo vai ministrando, o Espírito Santo vai colocando a palavra certa, na hora certa, no momento certo. O Espírito Santo vai te educando, vai fazendo, vai crescendo. O sol nasce da noite para o dia? Não, irmão, vai nascendo devagarzinho, devagarzinho. Então o Espírito Santo vai ministrando devagarzinho as coisas do alto sobre a tua vida. Você precisa do Espírito, você precisa da revelação, você precisa depender. A igreja deste século, ela está muito autossuficiente. Ela tem que depender da revelação do Pai, da graça do Pai. Tem muito crente batendo cabeça, mas o Espírito Santo está na vida dele. Pai, no nome de Jesus. Oh Jesus, aqui está a tua palavra, já está tudo revelado.
e Tu colocasse o Paracletos, Tu colocasse o Espírito Santo, e Ele está em nossas vidas. Deus, às vezes eu leio a palavra, não entendo, mas eu peço e reconheço, eu sou pequeno, mas eu preciso da Tua ajuda, eu preciso do Teu cuidado, eu reconheço, Pai, para chegar no céu, eu preciso do Teu favor, Jesus de Nazaré, eu sou uma criança, eu preciso, Senhor, do Teu consolo. Oh, bendito, oh Espírito Santo, nos ajuda na nossa caminhada, nos ajuda na educação dos nossos filhos, nos ajuda a ensinar esses obreiros, meu Pai, a depender de Ti. Oh Espírito Santo, é o Senhor que colocou o selo, é o Senhor que nos perdoa, é o Senhor que nos batiza, é o Senhor que nos santifica, Espírito Santo, aleluia, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que revela as coisas ocultas, é o Senhor que apresenta a nós a Jesus de Nazaré. Oh Espírito Santo, é também o Senhor que nos dá um dialeto que a gente não sabe, mas Ele batiza no Teu Espírito, Senhor, aleluia. Ele começa a falar de uma língua que não é uma língua humana, é porque é a língua do céu, e o Senhor dispensa, é o Senhor que dá visões, é o Senhor que dá palavra, é o Senhor que unge, é o Senhor que levanta crente para pregar, é o Senhor que usa a boca do crente para proferir uma palavra de salvação, de cura, de libertação. Oh Espírito Santo, eu ministro, Senhor, sobre a Tua igreja nesse dia, no cenáculo da Cruz Cabugá. Nós somos dependentes de Ti, Jesus. Nós somos dependentes de Ti, Senhor. Se o Senhor não fizer, a gente não vai. Se o Senhor não falar, a gente não se consola. Se o Senhor não nos fortificar, a gente perece. Se o Senhor não revelar o que está escrito, Deus, nós vamos ler e vamos bater cabeça. Oh Pai eterno, obrigado, Jesus. Oh Pai eterno, obrigado, Senhor. Os que vão contribuir, oh Pai, oh Espírito Santo, tem tantas verdades que a gente está se privando por não acreditar, mas Espírito Santo, foi lido um texto que Jesus falou, o Espírito Santo Consolador vos ensinará. Glória a Deus. Eu não sei se você quer ser um aluno, eu não sei se você quer ser um discípulo. Aqui não tem espaço para mestre, mestre sou eu, e tudo é discípulo, e Deus está dizendo, mestre é Ele, e eu e você é apenas um discípulo, e Ele ensina os discípulos o caminho da verdade, Ele ensina o caminho da justiça, Ele ensina aqueles que são dependentes, sejam discípulos de Jesus. Deixa o Espírito Santo de Deus mostrar que você é discípulo. Eita pacaxia. Deus abençoe os que vão contribuir. Oh Espírito Santo, Tu toma conta aqui, glória. Aleluia. Oh, glória. Eita, glória, obrigado, Espírito. Eu não sei se você sente, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo foi lá no ventre de Maria e de Isabel, e quando eles estavam lá, eles começaram a tremer, e a Bíblia diz que João já era cheio do Espírito, aí no ventre. Eita, Deus está dizendo muita coisa, glória a Deus. É Ele que faz, é Ele que revela, é Ele que faz a obra, e o diabo não pode. Se o Espírito manda, Satanás obedece. Se o Espírito estabelece, Ele, aleluia, porque Ele é Deus, 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 Ele é Deus. Ele entrou na tua casa, Ele não entrou na tua casa para destruir. O Espírito Santo entrou para edificar. Deixa Ele edificar, deixa Ele edificar, deixa Jesus, deixa o Espírito Santo edificar a tua casa na rocha,
A rocha é a verdade, a rocha é Jesus, a rocha, eita, é a verdade. O Espírito Santo só aponta para as Escrituras. Oh, glória! Lá baixo. Oh, sinta, deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te fortificar. Deixa o Espírito Santo se purificar. Deixa Ele remover do teu coração tristeza. Eita, é o Espírito. Não estou sentindo o Espírito está aquecendo corações nesta noite. Sinta-se abraçado por Ele. A fiel testemunha. Jesus está te abraçando hoje. Está te consolando hoje. Recebe um abraço de Deus pelo seu Espírito. Deixa Ele aquecer o teu coração. Espírito, Espírito, que desce como... Oh, você precisa conhecê-lo. Vem como em Pentecoste e enche. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreende. Olha o Espírito Santo falando contigo, sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Deixa o Espírito Santo agir na tua vida hoje. Aleluia. Sem nenhum explicação. Você tem liberdade de dar glória. Você tem liberdade de adorar. Você tem a marca. Você tem o penhor. Você tem o selo da vida eterna. Receba alegria, toda tristeza, coisas que desceram ao teu coração. O Espírito da verdade está tirando, está fazendo, porque a obra é dele, a obra é do Espírito, a obra não é do homem, a obra não é do braço do homem, não é do governo do homem, esta obra é de Jesus. E ele disse, eu vou ao Pai, mas eu envio o Consolador, o Paracletos, o advogado, aquele que enxuga a lágrima, aquele que advoga a causa. Fecha a tua boca, coloca nas mãos do advogado, ele intercede. Podeis sentar no nome de Jesus. As crianças, como nós precisamos, amai a sua rebaixa. Como a gente precisa se envolver com o Espírito. Até a palavra, quando ela é ministrada, o Espírito Santo quer ministrar. É Ele o dono da igreja. Quem é o pastor Valmir? Eu e vocês, nós temos que nos dobrarmos à sua voz e dizer, Jesus, a tua igreja está lá reunida, o que tu queres que eu fale para o teu povo? Aí o Espírito Santo diz assim, fala assim, assim, assim. E sabe o que acontece? Aí quando a gente fala o que o Espírito mandou, sabe o que é que acontece, igreja? Ele começa a fazer aquilo que ele prometeu na minha vida e na tua vida. As crianças podem louvar o nome de Jesus. Conjunto infantil.
pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Onde está teu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Onde está teu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Onde está teu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. As crianças agradecem a oportunidade. Falta alguém? Falta alguém? Amém. Vamos orar conforme autoriza nosso pastor Valmir. Amém. Curva a cabeça. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento em que contribuímos com dízimo e oferta para a tua obra. Deus eterno, ajuda o nosso pastor, Senhor, na operacionalização desses recursos. Deus eterno, tu sabes a necessidade da tua igreja. Abençoa aqueles que colaboraram com dízimos e ofertas e aqueles que nada tiveram nesta noite, Senhor. Deus eterno, é no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Os jovens, a mocidade, a alma dentro geração eleita. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça.
Joelma Dempe. Geração eleita, sal da igreja, com a paz do Senhor. Quando o vento
Abra a palavra do Senhor. Temos 40 minutos. João 14. Fazer uma palavra introdutória e depois a gente vai para Apocalipse. Bendito seja o nome de Jesus para todos sempre. Irmãos, em João 14, Jesus estava com os discípulos, estava próximo de ele se entregar na cruz do Calvário. A obra da redenção ia ser executada e Jesus sempre ensinava os discípulos de todas as coisas que iria acontecer. Todas as coisas que haveria de acontecer com o plano da salvação, aonde ele se entregaria para que pudesse dar oportunidade ao homem de salvação. Em João 14, ele fala muito claro: não se turbe o vosso coração, crede no meu Pai, creia também em mim, porque eu sou enviado dele. Aí ele fala da casa, que é o céu, aleluia. Ele disse: a casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar. Quando ele diz que eu vou preparar, ele estava dizendo assim: eu vou para o Gólgota, eu vou me entregar, eu vou morrer. E como ele não tinha nenhum pecado, o sangue de um justo, de nenhum pecado, apagaria o pecado de toda a humanidade, para trás, presente e futuro. É uma coisa meio complexa, mas é exatamente isso. Aleluia! E Jesus começa a falar, e os discípulos não entendiam, eles não tinham o Espírito Santo. Aí Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A dificuldade era real. Por quê? Eles não tinham Espírito. Sem o Espírito a gente não entende a palavra de Deus. Aí, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí diz assim: Senhor, nos mostra quem é o Pai. Aí Jesus diz: rapaz, e os sinais que eu estou fazendo? Eu sou o caminho, se você me seguir, você vai chegar no Pai. Glória! Jesus estava dizendo que ele era o caminho. Mas ele, sabendo que a obra perfeita, ele não daria conta de percorrer todo o mundo. Em Joel, ele fala que derramaria do Espírito sobre toda a carne. O que era isto? É que quando ele morresse, como ele estava dizendo aqui, quando ele morresse, o Espírito Santo ia ficar no lugar dele. É lindo que o Espírito Santo, ele está fazendo a obra. Aleluia! Jesus humanamente não daria conta, mas o Pai, para ganhar as vidas, aleluia, ele fala aqui, aleluia, e glória a Deus por isso. Aí ele fala, vai explicando. Aí eu li aqui, se você leu 14, 17, ele vai dizer assim, ó, João 14, 17, assim: a verdade, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós, o que ele está dizendo aí? Conheceis, porque habita em vós, estará em vós, estará. O Espírito Santo não estava neles, porque o Espírito Santo só poderia ir quando Jesus morresse, quando o verbo, a carne, ele diz assim: Pai, entrego nas tuas mãos o meu Espírito. Daquele momento ali, quando a carne foi tombada, aleluia, o Espírito Santo, aí Jesus ressuscita, ele disse: ficar em Jerusalém, fique em Jerusalém, porque vai agora agir o Espírito. E eles estavam como? Eles estavam orando. Aí a Bíblia diz: como um vento impetuoso. O Espírito Santo, ele, para se mostrar que está presente, ele se revelou de algo que o homem entende, que é o vento. Você está vendo o vento? Ninguém está vendo o vento, mas você sente ou não sente? Então, o Espírito Santo a gente não vê, mas a gente sente. E aí, para Deus mostrar que estava presente com ele, deixou um sinal. Deu novas línguas para aqueles homens que criam, e foi a maior confusão. E até hoje dá um monte de barulho. Aleluia. Mas vamos aqui, glória a Deus. Aleluia. Ele, no versículo 18, diz: eu não vou deixar vocês órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, o mundo não me verá. E o que ele está dizendo? Daqui a pouquinho, eu vou morrer. O mundo não vai me ver mais. Jesus estava preparando os discípulos, glória a Deus. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Bendito é o nome do Senhor para todos sempre. E aí, avançando mais um pouquinho, no versículo 26, aí ele fala Consolador, Paracletos, ou advogado ou consolador.
Às vezes a gente fica tão preocupado. Ah, estão falando de mim, isso e aquilo, levantou uma calúnia. Alguém está dizendo isso. E quanto mais a gente tenta falar, mais difícil fica. Por quê? Porque a nossa função não é advogar. Porque nós já temos um advogado. Quem já foi numa audiência aqui? Quando você chega na audiência, está lá o juiz. Você fala ou é advogada? Pronto. Então, se você ficar em silêncio, é melhor. Porque o advogado, ele sabe advogar nossas causas. Mas também serve de consolador. Tem hora que as forças nos faltam. Quem já chegou aqui cansado, machucado, ferido, querendo desistir? Aí quando você já está lá, aleluia, aí o Espírito Santo começa a falar com você. Ele é tão educado, quando a gente está com raiva, tá, daquele jeito. Naquele dia que a gente olha para o espelho e quer até quebrar o espelho. Que coisa feia. Quando a gente está chateado, o Espírito Santo fica assim, ó. Eu não vou falar com ela. Ele está muito agoniado. Aí quando a poeira vai baixando, é o Espírito Santo, ó. Ele é tão educado que ele começa a falar conosco. E vai falando. Por quê? Porque é ele que está tomando conta de mim e de você. Aleluia, bendito é o nome. Então o Consolador, o Espírito Santo, que é o Pai, enviará no meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então, eu estava em casa, eu passei esses 3 dias no congresso, escutei muitas palavras gloriosas, a gente lê a Bíblia, e etc. E hoje, sentado assim, porque tem hora que você tem que parar. Tem hora que você tem que parar, é muita coisa. E eu disse, meu Deus, aí o Espírito Santo começou a falar. Deixa eu fazer uma pergunta, irmão. Se a gente for sensível ao Espírito, a gente vai acertar ou a gente vai errar? Sabe o que está nos faltando? Parar, orar. Espírito Santo, não estou entendendo, está um negócio muito complicado, e assim eu vou te ensinar. Ele ensina, ele orienta, ele advoga, ele sabe trabalhar. Aleluia, glória a Deus, aleluia, alebaixo e rimeia. Eu sou muito cauteloso do que eu vou falar, porque você tem um Espírito, você tem Jesus na vida, você é preço de cravo, você é um preço caro na cruz do Calvário. Eu tenho que ter muito cuidado do que vai sair da minha boca para eu falar de você. Você pode até estar fraquinha e fraquinho, mas você tem o Consolador para te orientar. Oh, aleluia. Aí tem alguém que está achando que o Consolador não está na tua vida. E quem sou eu, irmãos? Eu sou muito cauteloso com esse negócio, glória a Deus. E tem várias orientações. A gente devemos falar pouco, mas a gente não fala. A gente fala muito. E o Espírito não está mandando a gente se calar, sim ou não, irmão? E se a gente não se cala? A gente está sendo discípulo? A gente está sendo obediente? Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Abra aí Apocalipse. Vamos lá. Então temos o Espírito Santo. Está na tua vida. Eu estava falando com os irmãos aqui, olha. Aleluia. Irmãos, sinceramente, se eu fizer algo, eu tenho Jesus, você tem Jesus. Vem cá, Jefferson. Nós temos o Espírito Santo, um mesmo. Se eu fizer mal para ele, o que é que o Espírito Santo vai falar comigo? Ele vai assim, é? Tu é pastor, Valmir. O que é que o Espírito Santo vai falar? Temos que ser sensível ao que o Espírito quer falar conosco.
Aleluia. Agora, se eu não dou ouvido ao que o Espírito está falando, eu estou vivo ou eu estou morto? Porque morto não dá ouvido. Aleluia! Tem coisas, irmãos, podem sentar, meu amado, glória a Deus. Aleluia! Você tem se eu começar a considerar mais o meu irmão, que ele tem um espírito, eu vou medir as palavras que eu vou falar, porque não foi eu que morri na cruz do Calvário. A Bíblia manda a gente ensinar a palavra, e o Espírito Santo vai testificar desta verdade. Agora veja só aí, glória a Deus, veja o que são as coisas. João capítulo 1, glória a Deus, versículo 9. Apocalipse, isso. Obrigado. 1:9. Quer que diz o que aí? Eu, João, que também sou vosso. Eita glória! Você sabe onde é que o Espírito revela? Quando a gente sabe que temos o mesmo Espírito e somos filhos de um mesmo Pai. Eu sou o teu irmão em Jesus Cristo de Nazaré. Na obra, nós somos irmãos. Aleluia. Aí ele fala assim, olha, e vosso companheiro, e na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra e pelo testemunho de Jesus. No versículo 10 diz o que aí? Aí eu vou te fazer pergunta, como foi? Quem foi que apresentou o céu para João? Foi quem? Quem apresentou Jesus a João foi o Espírito. Ele foi arrebatado na carne ou no Espírito? Ou seja, o Espírito que está em nós, o Espírito do homem, o Espírito de Deus, ele diz assim, eu fui arrebatado em Espírito. Não é no Espírito Santo, é no Espírito dele, no homem, no dia do Senhor. E o que é que ele fez? E ouvi detrás de mim uma grande, como de trombeta, que dizia, aleluia. Olha só, irmãos, ele estava num lugar isolado, ou seja, o Espírito Santo, ele não está impossibilitado de falar com o crente aonde quer que ele esteja. João estava isolado. Satanás quer acabar com o plano da salvação na tua vida, mas é debalde, porque o Espírito do Senhor está na tua vida. Ele estava preso, estava lá maltratado, mas ele foi levado no Espírito, glória a Deus. E ele o quê? Ele ouviu. Em João 10 diz assim, a ovelha escuta a voz do seu, aleluia, a quem você está dando ouvido. Qual o conselho que você está dando ouvido, aleluia. Ele diz que ouviu, glória a Deus, por detrás dele uma voz como de trombeta. E ele disse, ao que vê, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Aí ele fala todas as igrejas, glória a Deus. Aí assim, e o que é que ele fez? E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi o quê? Deixa eu te falar uma coisa. Agora, Jesus não estava se revelando como Cordeiro. Jesus não estava se revelando como homem. Jesus não estava se revelando como João, como aquele que caminhava com ele. Jesus estava se revelando como todo-poderoso. João, quando ele olha para trás, ele imaginava ver aquele Messias que ele encostava a cabeça, mas Jesus tomou a posição e disse, eu sou o todo-poderoso João. Eu sou Deus. Deus quer se revelar,
e você tem o Espírito Santo. Deus tem coisas do céu para mostrar para a tua vida, glória a Deus. Deus tem algo do céu que quer mostrar para você. Você quer aprender? Quem quer aprender as coisas de Jesus, irmãos? Então João teve uma nova experiência. Quando ele se vira, Deus sempre tem algo de novo para mim e para você. Aleluia. E aqui mostra, eu não vou ler tudinho isso aqui, e virei-me a ver quem falava comigo. Aleluia. Aí ele fala, vi 7 castiçais de ouro, no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés como uma veste comprida, cingido pelo peito como um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo, os seus pés semelhante a latão reluzente, como se... Irmão, que visão, irmão! Se a gente for entrar aqui, cada casa, cada detalhe disso aqui, aponta. Ele é grande, Ele é soberano, mas Ele gosta de você, Ele se inclina para falar contigo. Deus não precisa de ninguém, mas Ele gosta tanto do ser humano, que Ele para ouvir. Ele começa a mostrar, pastor, assim, você é servo, eu sou o Senhor, eu sei, glória, meu irmão, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus quer se revelar no meio do seu povo, glória a Deus. Ele é a Bíblia diz que Ele anda, Ele caminha, Ele vê todas as coisas, Ele está mostrando, eu sou presente, onisciente, onipotente, eu sou imutável, eu sou soberano. Meu irmão, a igreja precisa entender, e o Espírito Santo quer mostrar quem é Jesus dentro da igreja. Oh, Espírito Santo. Olha só, versículo 16, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saíra uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, e quando na sua força resplandece, eu o vi cair aos seus pés como morto, e ele me pôs sobre mim sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou a origem. Eu sou o começo da história, eu sou o fim da história. Eu estava lá na criação, quando digo haja luz, haja separação entre dia e noite, um sol para iluminar o dia, e as estrelas para, haja separação das águas, águas sobre a superfície, e água por debaixo da terra. Aí tem, ele disse águas, Oceano Pacífico, Atlântico, Índico, água doce, água salgada. Ele tem poder para criar todas as coisas. Aleluia! Ele usa, eu sou o primeiro e o último. Jesus estava dizendo assim, ó, em Isaías 43, ainda antes que eu decidi, eu sou. Ele diz assim, Ele é atemporal, Ele é eterno. Antes de você existir, Ele já existia. Mas se relacionando com o homem, Ele diz assim, João, eu sou aquele que te revelou, quem disse quem eu era. João foi o que teve a oportunidade de mostrar a deidade de Deus. O verbo se fez carne e habitou. Eita glória, você é um privilegiado, porque o céu se revelou para a tua vida, e Satanás sabe que a obra que o Espírito Santo está fazendo na tua vida não é da terra, é do céu. Glória a Deus. Lucas fala sobre isso, quando ele narra o nascimento de Jesus. Lá em Mateus narra sobre isso, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo vai te envolver. Ou seja, Ele ia gerar um projeto de Deus num homem, numa mulher frágil. Satanás é perturbado comigo e contigo, porque o poder não é seu, nem é meu. Eu sou vaso de barro, e você é vaso de barro. Tem que ter a separação da deidade e do vaso. Mas tem crente achando que ele não é mais vaso.
Ele parece que é um Deus dentro da igreja. Oh, Espírito Santo de Deus. E ele disse: o que vive, fui morto. Ele estava numa linguagem para João entender quem era. Porque a eternidade é presente, futuro, passado, presente e futuro. Juntar os três verbos, lá, agora e lá na frente. Juntou os três verbos assim: eu sou a eternidade. Eu não estou sujeito, eu não estou sujeito à variação. Ele não muda, meu Deus, você precisa entender que Deus continua te amando do mesmo jeito. Aleluia. Aí ele disse: eu fui morto, revivi. Tenho a chave da morte e do inferno. Escreve estas coisas que tem visto e as que são, e as depois dessas que há de acontecer. O mistério das 7 estrelas que visto na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são 7 igrejas. Então, para cada igreja um anjo, um homem, um pastor. Aleluia. Bendito é o nome. E aí ele começa a descrever. E o tema aqui foi abordado, será abordado pelos homens, que o nosso pastor leu, que a Escola Bíblica de Obreiro fala sobre a igreja de Esmirna. Aleluia. Capítulo 2, versículo do 8 ao 11. Amanhã, sábado e domingo vai ser abordado sobre isso. Mas as irmãs abordaram um assunto na carta, glória a Deus, para a igreja de Laodiceia, Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Vamos para lá, temos 10 minutinhos, eu vou chamar a gente para orar. Nós precisamos que o Espírito Santo nos fortifique, aleluia. Aí veja só, irmãos, se a gente não tiver na sensibilidade do Espírito, a gente vai acreditar no negócio desse aqui, irmão? Aleluia, vamos lá, glória a Deus. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aleluia, aleluia. Meus amados irmãos, por que Jesus não revelou para os irmãos das igrejas? Ele não quebra princípios. Deus não quebra princípios. João era o pastor presidente. Deus não se revelou para os anjos das igrejas. Deus revelou a quem Ele chama. Deus nunca vai desonrar a quem Ele chama. Ele não quebra princípio, glória a Deus. Aí o pastor presidente teve a revelação que é João. Aí ele é educado. Ele a quem dá, ele cobra. Aí disse: João, escreve ao pastor da igreja como é que ele está tomando conta das minhas ovelhas. Eu vou dizer uma coisa para os meus irmãos da fé: ore por mim. Sabe por quê, irmãos? Eu vou prestar conta da tua alma. É um estreito, sim ou não, irmão? Eu não queria esse negócio não, eu estou doidinho para passar. Prestar conta para Jesus das ovelhas. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aí tem algo que é muito pessoal assim: eu sei das tuas obras. O relacionamento de Deus é eu, ele, eu, tu, ele. Não entra eles. É somente você e Deus. Diz assim: não entra ninguém. É pessoal. Relacionamento é intransferível. Salvação é individual. Era João dizendo assim: eu falo contigo. Aleluia.
O Espírito leva João, o Espírito Santo abre o céu, mostra quem é Jesus. Jesus diz: João, eu preciso trazer uma orientação para quem eu comprei. Eu preciso trazer, aleluia. Veja só, o Espírito estava testificando do que já estava escrito, porque Jesus tinha ensinado. Você lembra lá de João? O Paracletos vos ensinará todas as coisas, as coisas, é tudo para você ser arrebatado, é tudo para você permanecer santo, é tudo para você não perder a coroa. Não é carro, não é casa, não é cargo, não é nada. As coisas de Deus é do céu, 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 do céu. As pessoas estão preocupadas com as coisas da terra, da terra, da terra, da terra, da terra. E Deus não está preocupado com a terra. Deus quer te levar para o céu. Aleluia! Ele conhece a gente sem precisar de nada. Agora veja o que Deus fala. Ele diz assim: olha, esse que és frio nem quente, que nem és frio e nem quente. Tomara que fosse frio ou quente. Aleluia. Assim, porque és morno e não és frio nem quente. Meu irmão, Jesus olha para uma ovelha que ele salvou, aleluia, ensinou o caminho, a verdade todinha, e ele disse: vocês são sal da terra e luz do mundo. E Jesus dizia assim: você está perdendo a identidade, você nem é do mundo e você nem é salvo, você está no meio. Sabe o que fala disso? Aleluia. Fala de relativizar. O que é relativizar a verdade, pastor? É a conveniência. Quando dá para fazer, a gente faz. Quando não dá, a gente não faz. Em cima do muro, irmãos, aleluia, o Espírito Santo não opera, mas o Espírito Santo está falando, não é aqui na hora não, o Espírito Santo está falando muita coisa, aleluia, ensinando o que está escrito. Mas quem tem ouvidos e quer ser salvo, ele ouve o que a palavra está dizendo. Que negócio, olha que coisa horrível. Quem já vomitou aqui? Eu acho que todo mundo já vomitou, não? Agora quem está dizendo isso, irmão? Quem é que está dizendo isso? Jesus está dizendo assim: eu não estou aguentando você. Jesus diz isso, pastor? Diz, ele falou aqui. Pastor, está escrito, porque se não fosse escrito, eu ia dizer que era do diabo. Mas está escrito. Jesus diz assim: eu estou a ponto de botar você para fora da minha igreja. Que palavra, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque o Espírito Santo quer nos conduzir a um caminho que vai chegar no céu. Mas o Espírito Santo não fala somente aqui não, ele fala em todos os lugares. Ele quer o melhor para mim, para você. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Olha só, aqui ele fala de não tomar uma posição. Levantamos a mão, declaramos Jesus como nosso Salvador, mas agora está batendo aquela frieza, aquele negócio, não é, dúvida. Na dúvida Deus não opera. Relativizar a verdade também não opera. É melhor, glória a Deus, aleluia, o que é orientado por Jesus. A gente vai chegar lá. Assim, porque és morno e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha o versículo 17, ele fala, autossuficiência, você se acha rico, aleluia, era muito rico eles, eu estou enriquecido, de nada tenho, aí, olha o que é que Jesus fala, irmão, aleluia, isso, olha, não sabes que tu és desgraçado, é sem graça, nós temos a graça. Se eu perco a graça, eu fico um desgraçado. Eu fico sem essa salvação. Aleluia, vamos adiante. Não, deixa aí. Desgraçado. O que é miserável? Desprovido de misericórdia. Todos aqui foram salvos pela misericórdia. Sem a misericórdia, quem é eu e você?
Não serve para nada. Aí ele fala mais, olha, irmão, pobre, cego, aleluia, bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Eu fiz uma anotaçãozinha aqui, glória a Deus. Aí Jesus falou aqui, eu te aconselho, não sei nem onde eu coloquei o papel aqui, mas está lembrado aqui. Vamos aqui que eu já memorizei. Aí vamos agora o conselho. Então Jesus, ele aponta, ele diz assim, olha, a sua conduta não é a conduta correta. Aqui para nós, irmão, é fácil corrigir? Não é. Aleluia. Mas vamos adiante, glória a Deus, para a gente ter um tempinho aqui. Aí, o conselho. Jesus está dando um conselho. O Espírito Santo aconselha. Agora, quem a gente está dando ouvido? A quem conselho você está dando ouvido? Jesus, sabe que isso aqui é graça? Sabe o que é isso? Você não está obrigado. Você aqui não está amarrado. Você aqui não está preso. Você aqui é livre. Aleluia, Jesus. Se você quer, bem. Se você não quer, Ele não obriga. Quando Ele diz, eu estou te aconselhando, é o Deus Todo-Poderoso. Assim, eu vou te dar uma orientação, mas se tu não quiser, vai servir do mesmo jeito a orientação. Ele diz, aconselho que de mim compres ouro provado. Primeira carta de Pedro, eu acho que é a primeira carta de Pedro 1,4. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Aleluia. Quando ele diz, compre de mim o quê? Compres de mim ouro provado no fogo. Mas rapaz, onde é que foi parar o papel, hein? É 1,18. Está escrito que é 1,18. Bota aí. Pronto, isso. Olha, quando Jesus diz, eu te dou um conselho, que de mim compres ouro provado no fogo. Aí o que é que Pedro fala? Sabendo que não foi coisas corruptíveis, como prata, ouro, que foste resgatado pela vossa maneira de viver, vã maneira de viver, porque por tradição recebeste os vossos pais. Passa o próximo versículo. Não, eu acho que passa o próximo. Ele fala, não, eu acho que é o anterior. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele fala que a nossa fé, ela é provada. É 7, 1,7. 1,7. Para que a prova da vossa fé, muito mais do que preciosa. A fé que você recebeu, ela é preciosa, mais do que o ouro. E não é um ouro que está com a mistura, não. É um ouro já purificado. Aleluia. Nós já recebemos algo muito valioso, igreja. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Mas vamos adiante, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Então ele fala que a fé é algo valioso. E ele diz assim, olha, lembra da fé que eu te dei. É uma fé que vai te salvar. Tudo aqui está falando de salvação, irmão, glória a Deus. Aí ele fala aqui, ó, compre de mim ouro provado no fogo, para que enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Isso aqui, ó, roupa. A nudez que Jesus estava falando aqui, não é a nudez literalmente física. Ele está falando que todo homem, quando ele peca, ele fica nu. Gênesis capítulo 3. Ele estava falando que quando o homem peca, ele pode estar com roupa. Eu estou de paletó aqui, ó. Só falta botar uma mordaça aqui para não aparecer nada. Mas quando a gente peca, perante o reino espiritual, a gente fica nu, fica desprovido da graça de Deus. Olha aqui, ó, Gênesis capítulo 3, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Versículo 6, e vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu a quem? Ao seu marido, e ele comeu com ela. Versículo 7, então foram abertos os olhos de ambos, e comeram, e estavam agora o quê? Nus. Então em Gênesis, quando o homem desobedece, ele fica nu. O pecado deixa o homem nu, e quando se peca, fica com vergonha. E só tem o sangue de Jesus para purificar de toda a vergonha.
Aleluia. Passa mais adiante aí, glória a Deus. E eles fizeram os aventais de figueira para esconder a nudez. Não se cobre pecado com roupa, nem com religião, porque essa figueira aí, sabe o que representa? A forma humana de esconder aquilo que está nu perante o reino espiritual. Eu estou bem vestido aqui, se eu pecar você não vai saber, mas perante o reino dos céus, eu fico nu. Aleluia, passa adiante aí. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus. Então, entre as árvores do jardim. Passa adiante aí, amado. Passa mais adiante. E ele disse: ouvi a tua voz e ao redor do jardim, tive o quê? Temi, porque estava. Quando ele escutou a voz de Deus, ele ficou com medo. Passa mais adiante aí. Ele ficou com medo. O pecado deixa a gente nu. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Sabe o que é isso aqui? A consciência. Quando nós pecamos, a nossa consciência fica martelando, diz assim: você errou, você errou. Aí sabe o que me chama a atenção? Tem pessoas que estão errando, mas elas não conseguem mais perceber que elas estão errando. Ela não tem mais a consciência que o Espírito Santo dá, a sensibilidade de perceber que eu estou machucando o meu irmão. Ele está nu, porque toda vez que eu faço mal para o meu irmão, eu estou pecando contra Deus. Aí Deus diz assim: por que tu estás nu? Aí diz assim: quem foi que te disse, comeste da árvore do que... comesse, foi? Desobedeceu, foi? Aleluia. Passa mais adiante aqui, glória a Deus. Vamos lá para... Aleluia, bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Versículo 21. Eita, glória a Deus. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher o quê? Túnica de pele e os vestiu. Sabe o que é isso aqui? Jesus matou um cordeiro. Jesus matou um animal. E da pele dele fez o quê? Ele botou folha do figueira. Adão, o homem por si só não tem a capacidade de se restaurar perante Deus, mas Deus é poderoso para restaurar o homem da sua nudez. Deus mata, uma pele representa o cordeiro. Estava lá Jesus na cruz do Calvário, morrendo para quê? Para esconder a minha e a tua nudez. O meu e o teu pecado foi coberto lá na cruz do Calvário. Satanás não tem poder quando eu estou em pureza. Aleluia. Para finalizar aqui, Isaías 61. Não vai dar para falar de tudo. Aleluia. Isaías 61. Eu vou ler aqui, que eu já marquei aqui. Aqui, ó. Achei o abençoado. 61:10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, e a minha alma se alegrará no meu. O que ele fez? Porque me vestiu de roupas de... cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo que se adorna, como turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Você lembra lá do conselho de Jesus? Eu te aconselho de que de mim compres roupa fina. A roupa fina falava dos sacerdotes, que quando eles iam emolar o animal e oferecer um sacrifício, porque só quem oferecia o sacrifício era o sacerdote. O povo pecava, trazia o animal, mas antes ele tinha que estar purificado, ele tinha que vestir uma roupa toda branca. Isso estava lá na lei, representava pureza, santidade. Ele tinha que apresentar diante de Deus. Aí o homem estava pecado, o homem estava perdido. Aí quem vai lá? Jesus, o quê? Totalmente puro, totalmente sem pecado, totalmente santificado. E ele foi lá, ele se ofereceu, sabe para quê? Para perdoar quem? O meu e o teu pecado. Eu e você não está mais nu, eu e você está coberto com a salvação em Cristo Jesus. E o profeta Isaías disse: eu me alegro porque tu me cobriste com a tua justiça. Eu estava nu, eu estava em pecado, mas agora eu não estou nu, eu estou vestido, eu estou preparado para me encontrar com o meu noivo. Encontrar com quem? Com Jesus Cristo de Nazaré. Então Jesus estava falando para aquela igreja: eu te aconselho santidade, roupas limpas, purificação, mas ela não estava. Ela fala de olho, olha, bota colírio no olho.
Irmãos, Jesus estava dizendo, eu, quando leio a Bíblia, eu vou enxergar a minha vida. Sabe onde é que o diabo está ganhando espaço, irmão? A gente lê a Bíblia para condenar os outros. A gente vê a Bíblia para pegar o pecado dos outros. Não, Bíblia não foi feita para matar ninguém. A Bíblia é para mostrar quem sou eu perante Deus. Quem está entendendo? Visão, quando ele disse, bota colírio, para que tu não perca a salvação. Bota colírio para o diabo não te contaminar. Bota colírio para tu não ficar nu, porque ele vai voltar. E se tu tiver sem as vestes de santidade, você não vai subir. E aquela igreja, ela estava sem as vestes, ela não estava da dependência, ela estava sem a visão. Deixa eu te falar uma coisa e finalizar aqui. Sabe o que está acontecendo? Está perdendo a visão do céu, a igreja do presente século. Mas o noivo, o Espírito Santo, dizendo, tem colírio, olha para a tua vida, olha para a salvação que você conquistou, que Jesus conquistou para você. Oh, Jesus de Nazaré. É tanta gente, irmão. Continua olhando o defeito do outro. Jesus assim, é eu e você, rapaz. Eu tenho isso aqui, ó. Eu estou olhando para mim, eu estou pregando aqui. Eu digo, Jesus, lava. Jesus, eu pequei, me perdoa, Jesus. Jesus, eu quero ter visão do céu. Jesus, eu quero chegar no céu. Jesus, irmão, visão. A igreja estava perdendo a visão. E a gente conclui isso aqui que ele diz. Era conselho de Jesus, não perca a salvação. Não perca. Aí ele vai dizer o quê? Que Jesus sai. Botaram Jesus para fora da igreja. O lugar é dele. Mas se o pastor Valmir aparecer, é dizendo assim, tu é a estrela, é Valmir. Quem é o homem dentro da igreja? A gente vai vendo isso aqui, irmãos. Eu fico olhando aqui, olha como Jesus... Aí ele diz, eu castigo e eu corrijo. Me perdi de falar, parece que a gente gosta do amor falso. O amor falso sorri, sabe que você está precisando de um conserto, mas dá uma tapinha nas costas. E aí, bênção. Cuidado com os amigos falsos. Está te dando tapinha, mas eu acho que o Espírito Santo está falando alguma coisa. Aí quando alguém vai corrigir, a Bíblia diz que quem mais é corrigido é quem mais Deus ama. E por que a gente não aceita a correção, irmão? Porque a gente está insensível ao Espírito. Insensível a essa verdade. A visão que está nos dando, tu é grande. Deus tem um plano. Então todo mundo fazendo uma conspiração contra ti, e tem tanto crente entrando nesse negócio. Aí ele começa a ver o irmão como adversário. Não, tu tá botando o pé, isso aqui. É tanta gente enganado. E tem palavra que vem, eita, Deus disse que ia pegar, ia colocar naquele lugar, ia me exaltar. Olha, nada disso, irmão, nada disso. Mas a gente pega a Bíblia e vamos fazer coxa de retalho aqui, vai para lá e para cá. Aí o cara começa a marchar, esses caras estão tudo preparados para me derrubar. Que mente, está sem a visão, aleluia. Porque Jesus não está preocupado com essas coisas. Jesus quer, sabe o quê? Me levar e te levar para o céu. Fica de pé no nome de Jesus. O casal, por gentileza, vem até aqui, irmãos. Nosso irmão Danilo, vem aqui por gentileza, e a sua esposa. Vamos fazer uma oração para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Eu creio que os irmãos, olhe, o Espírito Santo, glória a Deus, ele está em você. Você não precisa de mais nada. Você já tem tudo. Tem aqui a palavra. O Espírito Santo educadamente vai te fortificar. Estenda as suas mãos. Vamos abençoar esse casal, esse jovem homem aqui. Esse casal, glória a Deus, que o Senhor está aqui, está agradecendo a Deus pelos livramentos, né? Deus sabe de todas as coisas. Estenda as suas mãos, vamos abençoar essas vidas que são muito importantes para o Senhor. Pai, queremos concluir esse trabalho, Jesus. Está aqui Danilo com a sua companheira, Senhor, com a sua esposa. E queremos agradecer a Deus, Pai, aleluia, porque Ele sabe, Senhor, o que o Senhor fez para Ele. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Estamos aqui, Senhor,
E tu me deste essa honra, Pai, diante da tua igreja, falar da tua palavra, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque tu estás nos ensinando uma coisa por vez, Pai. Oh Deus maravilhoso, perdoa as nossas faltas, Senhor. Perdoa, Senhor, a nossa falta de fé, Jesus. Nos santifica, santifica os nossos olhos, santifica as nossas mãos, nos santifica, Senhor. Abençoa todo o trabalho amanhã. Aleluia, no sábado também, a festa do teu servo, nosso pastor, a igreja, Senhor, que está aqui, Deus nos leva para os nossos lares, glória a Deus, obrigado pelo calor do teu Espírito, obrigado pelo perdão, obrigado pelos meus irmãos aqui da Cruz Cabugá, Senhor, obrigado, Jesus, por fazer parte do teu povo, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos perdoado todos os dias, obrigado, Espírito, porque tu tens nos mostrado a tua bondade. Oh Pai, se tem alguém da nossa família, Pai, dos meus irmãos que não é crente, nós colocamos, Pai, nas tuas mãos. Vai lá, Espírito Santo, convence, Pai. Oh Deus, tu és grande, e nós colocamos a nossa família, a nossa casa, aqueles que não te conhecem. Senhor Jesus, nós somos ungidos por ti, Senhor. Oh Deus, nos despede debaixo da tua proteção. Nos dá sensibilidade, Espírito. Nos dá a alegria desta salvação a cada dia. Remove, Deus, as tristezas, o desapontamento. Deus, nos dá cada vez mais humildade na tua presença. É este o nosso pedido, Espírito Santo. É esta a nossa oração, no nome de Jesus. Toda a igreja diga: amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as divinas consolação do seu Santo Espírito, seja com toda a igreja, hoje e eternamente. Toda a igreja diga: amém. Vamos em paz no nome de Jesus.